Hola, hola a todos. Hoy vamos a tener una live con Thais. Voy a esperar que ella entre. Es una broma. No vamos a hacer en inglés. Bueno, una partecita en inglés. Ah, ahora sí. Hola Inside Language. Y hola Portugués de Boa. También he entrado. Mañana tendremos una live con Portugués de Boa. Vamos a hablar un poquito de español y portugués. Todos aquí hablan español. Quiero saber si también hay gente que estudia inglés y que está en esta live español, Hello. pero inglés no. Oops. One moment. Hi. Hi. Hola. Hello. How are you, beautiful? Tudo bem? Yeah. Everything Let's okay? speak in English now. Everybody's okay speaking English. Okay. Yes. Yes, sure. Let me fix here my things. Okay. Vamos a hacer así. Yo Okay. me voy a presentar en inglés y tú te vas a presentar en español. Oh my God. Okay. ¿Por Okay. qué? Porque mis seguidores ya me conocen. Entonces, si les hablo inglés y caso no sepan inglés, está bien, pero van a comprenderte. Y Okay. tus Okay. seguidores Perfecto. ya te conocen, entonces si no entiendes español, estamos bien, ¿vale? Okay. Okay, Ok, vale. Perfecto. Háblame so, un poco de tú antes. ¿cómo? Háblame un poco de tú o yo empiezo. Puedo empezar, no hay problema. Okay. Entonces, No. para que las dos audiencias puedan conocernos, para que os dois públicos possam nos conhecer, vamos nos apresentar nas duas línguas. E aí vocês Ok. que estão assistindo podem se apresentar também, em espanhol ou inglês. Viu? Ok. Quem for do inglês pode escrever aqui em inglês. Quem for do espanhol, escreve aqui em espanhol, se apresentando também. Vale? Perfect. Okay, guys? So, my name is Mayara. I'm from São José dos Campos. I know that someone here is from São José dos Campos, but I live in Araraquara. And I'm a polyglot. I love learning language. I think I am in my fifth language. I can speak, well, Portuguese, Spanish, English, German, so. And I started learning Italian. So this is my new language. I'm in love with this language. And if I can recommend a Spanish TV show, I would recommend you El Gran Hotel. Do you know? Sí. It's pretty Yes. good. Sí. Sí. Yo conozco. Yo tengo que And hablar español, ¿eh? Vale. yeah, for me it's hard to say the names in Spanish and speak in English. I need to Sí, es think. raro porque tú estás hablando en inglés y yo estoy pensando en inglés y entonces me da ganas de las preguntas, las palabras que voy a usar, me da ganas de hablar en inglés. Mira. So that's it. Now, Dime, ¿por can you? qué El Gran Hotel es un buen filme? Una buena película. Because it's a mix of investigation, it's a mystery, and some love story, and it's funny, Ok, and it's ajá, cute. entonces, ok, es bonito. ¿Cómo se dice cute en español? Tierno, ¿Cómo? Tierno, tierno. tierno, tierno, con T, con la T. Ok, Sí. tierno. Ok, muy Now it's bien. your turn. Ah, ok, hace mucho tiempo que yo no hablo español, No hay ¿vale? problema. Yo no platico español en mi día a día. Yo viví en España por un año y estudié español por 2 años y medio, por un rato, fue muy bueno, pero es esto. Y fui maestra por un rato, pero a mí me gustó más enseñar inglés. Entonces, ¿Maestra de español me- o de portugués en sí, España? no, enseñé español en Brasil por un año, 2 años, pero me sentía más confortable en el inglés. Bueno, mi nombre es Thais, yo soy
maestra de inglés hace unos 20 años. A mí me encanta enseñar inglés. Yo estudié inglés cuando era niña en una escuela y me fui hacia Hong Kong. Yo vivía en Brasilia, viví en Balneário Camboriú, viví en Itacaré, Bahía, viví en São Paulo, en Araraquara y bueno, yo fui a Hong Kong, Wow. mejoré mi inglés, Ujú. mejoré. Ok, mejoré mi inglés. No me acuerdo la última vez que conté esa historia en español. Eso es raro. Bueno, y después cuando volví desde Hong Kong ya empecé a dar clases de inglés y fui a la universidad, me gradué en turismo y hostelería en Balneário Camboriú, la Universidad de Univale. Hice un intercambio hacia España, donde aprendí a hablar el español un poquito mejor. Vamos a hablar más tarde de esto, ¿eh? Sí, muy bien. Eh, y después en- terminé la universidad, viajé por ahí y cuando volví a Araraquara abrí mi escuela de idiomas que estamos ahí, ¿vale? Olá, É, persona. olá a todos. Então, só pra gente, para aqueles que acabaram de entrar, a gente estava se apresentando. Eu me apresentei em inglês e a Thaís se apresentou em espanhol, né? Porque eu sou professora de espanhol, ela é professora de inglês, mas a gente fala os dois idiomas, né? Eu adoro falar idiomas, eu adoro estudar idiomas, para mim é uma diversão. Não é um estudo, eu gosto mesmo. Só que engraçado que a gente teve uma história um pouco diferente, né? Você deu aula de espanhol, mas preferiu inglês. Eu já dei aula de inglês, mas eu prefiro espanhol. Pois, Então vocês podem deixar aqui, ó, se apresentem também em espanhol e inglês. E no final, A a Ju gente já vai. tá testando. A Ju Isso. é teacher parceira minha também. Olá, chicas! Olá, chica! Eu vi que alguém te Não, perguntou alguma coisa aqui. Você viu que te eu não sei perguntaram? se foi Ah, de você que perguntaram se é do sobre USA. você. Isso. Sí, no, yo no soy del USA, yo soy brasileña, yo soy Juliana, yo soy brasileña y hablo español, hablo inglés, me siento más confortable hablando en inglés, por esto para mí es un challenge, Desafio. un desafío, así, como palabra como desafío para mí me suena, que esto es portugués, no es posible. Porque como no practico, mi nombre es Natalia, muy bien Natalia. Como no practico, las Dani? palabras no vienen, ¿sabes? Se quedan lejos desde mi boca para que salgan de mi boca, como esta. Sí. Hablo un poquito de francés, Sí. pero creo que puedo viajar y no tener hambre. Está ahí. Pero no para ver la tele toda en francés o ver películas. Eso no. Yo logro entender algo, identificar algunas palabras, pero necesito los subtítulos. La última temporada de Game of Thrones yo asistí y no habían los subtítulos en inglés ni en portugués, solamente en francés. Entonces yo Sabía. asistí. El último, mi nombre es Melissa Olango. ¡De Grecia! ¡Mira! ¡Hay alguien desde Grecia! Sí. ¡Hola! Muy Hola. bien. Hay Y gente de entonces, Chile, ya vi. muy bien. De Hawái también. De Mi prima estaba Hawái. aquí. A Esto ver es si, maravilloso. Sí, muy bien. por favor, escrevam Miami. aqui de onde são vocês. Escrevam Ujú. aqui de onde Sí, vocês são, a gente quer saber. muy bien. Muy Tá todo bien. mundo bem com o espanhol aqui. Sí. Tem gente do inglês No que entende sé. bem espanhol. Hello, how are you? Yo sé que fue una experiencia muy interesante asistir a la película en inglés, el idioma en francés, y yo podía entender lo que leía
y conectar con lo que yo veía con lo que yo escuchaba, Ujú. ¿vale? Como ¿Viste que me hay vi gente de Francia de Francia, no sé, no vi que de es Goiânia, de Goiânia? Carol, hello Muy Carol. bien. ¡Oh, Pernambuco. Pernambuco! ¡Ay, delícia! Esto es muy bueno, ¿no? Parlons en A français. ver. Ah, je ne peux pas parler en français. Je parle Je ne français. parle français. Sí. Ah, y aquí, Ah, yeah. mira, tenemos de Irán también. Irán. Ajá. Yo tenía un alumno desde Irán. Por si es de Argentina, Bogotá, Argentina. Muy bien. Hawái, Ujú, está ahí. muy Qué bien. bueno. Eso es Bueno, muy bueno, que podamos hacer eso y tener gente de tantas partes, ¿no? Poder sí. compartir. Entonces, por favor, si tienen preguntas, pueden escribir aquí y si no contestamos a la hora, vamos a contestar después. Al final vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Por que eu tô Ujú. falando espanhol? Bom, não sei se todo mundo entende espanhol, né? Porque a live aqui é com pessoal do inglês, pessoal do espanhol. E, Thaís, você acha que tem uma rixa entre espanhol e inglês? Né? Quem gosta No de hablo, espanhol não gosta de inglês, quem gosta de inglês não gosta de espanhol? en inglés. Tatuí. No, no, yo no creo que haya una disputa entre inglés o español. Yo creo que es una cosa muy personal, lo que cada uno siente más tranquilo, más confortable, se identifica. Yo, yo tuve una historia muy interesante con español porque yo tenía mucha vergüenza de incorporar la española o la argentina, porque no hablaba inglés, entonces yo era como una británica, ¿eh? A mí ya, oh, Uma séria. sí, más seria. Y entonces para que de verdad sientas el idioma, tienes que hacer un poquito de actuación, puedo decir así, ¿sabes? Como un actor. Bueno, Sim, ahora yo soy Penélope Cruz, ¿sabes? que, que encontrar una personalidad, yo creo, en este idioma. Y algunas veces te sientes más a voluntad, se siente mais en, confortável, mais, sim, mais livre para... en un otro idioma, ¿entiendes? Por ejemplo, en inglés a mí no me tienen estas dudas y no sé, a mí me encanta desde siempre, desde niña, mi papá oía músicas Sim, en inglés y oía Supertramp, oía mucho rock y a mí me encantaban las músicas y quería entender lo que ellos decían. sim. Entonces yo empecé a buscar aquello y les pedí que me pusiera en una escuela y empecé a estudiar porque a mí me encantaba el Inglês. inglés. Al español Comigo y já foi um pouco al contrario. Yo, mm, bueno, estábamos hablando sobre eso de actuar, ¿no? Con el sí, español yo me siento también más confortable, como que me siento más cercana a la cultura hispana, aunque no sea una sí. cultura, ¿no? Son varias, pero me siento más yo, no sé. Con el inglés parece que es tan lejano, porque son un poco más fríos, la cultura es más fría, es más seria. Ujú. Y, y los hispanos, no sé, creo que porque también tuve más contacto con los latinos, ¿no? Cuando estuve en Chile y conocí mucha gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, mexicanos. Entonces, yo me sentí parte de ellos. Hasta entonces, yo no sentía, así que ser brasileña era ser América Latina. Era Brasil y solo. Y después de este intercambio, yo vi que éramos más que eso, éramos hermanos que no se conocían mucho, ¿no? La gente no sabe mucho de lo que pasa aquí alrededor. Sí, Hasta sí. poco tiempo no compartíamos muchas músicas o series, Ujú. es algo un poco reciente, ¿no? Y cuando los descubrí es como yo, son como yo, ¿no? Entonces eso me encantó. Y como conocer a mis hermanos, de verdad, esto de...
de los hermanos. Sí. Y ya con inglés, yo creo que lo que fue difícil para mí aprender inglés es que no sentía este punto de, no es intimidad, pero no me sentía como ellos, era algo así muy distante. Sí, Para ti sí. fue el No, contrario. sí, y no es algo, tú me preguntaste sobre la rivalidad de uno y de otro, que es que no hay una rivalidad. Es una cosa muy personal, algo que en la vida, si yo voy a hacer un intercambio aquí, si yo voy a hacer un trabajo, las músicas que me gustan, no sé, no hay cómo explicar. Es que Pero ya creo, escuché, sí, ujú, escuché ya de muchos alumnos, aquellos que hablan muy bien inglés, que dicen, no, español es feo, español suena como portugués mal, un portugués mal hablado, y igual de la gente que habla mejor español y si les gusta el español, no les gusta el inglés, dicen que el inglés es, no sé, prefieren el español. ujú, Entonces, sí. yo siempre intenté estar de los dos lados, porque nunca me gustó eso de que no puedo o no sé un idioma. Yo quiero poder hablar los dos. Sí, claro, claro, no hay nada. Pues que haga un comentario. Yo no sé qué hacer para no confundir el portugués con el castellano. Las dos lenguas para mí son extranjeras, pero cuando hablo portugués hago muchos españolismos y cometo errores como yo. Y yo soy brasileña, ¿sí? Esta es la razón que yo hice. Yo tengo que estudiar, practicar más para poder ser una maestra de español, porque la similaridad me confunden, ¿me entiendes? Ya el inglés menos y el francés, no sé, nunca he tenido el tiempo de estudiar más, ¿me entiendes? Pero creo Sí, que puede que el francés carga como el español también. Yo aprendí francés en España, mira. mira. Mi curso de francés en español y yo aprendí francés con la gente española. Entonces, que me decían que mi acento en francés es de español o de americano hablando francés. Porque mis amigos, los Erasmus, no sé si saben, tú hiciste Erasmus también, ¿no? No, yo hice No. un intercambio de AUGM, Ah, era ujú. solo América Latina. Ah, ok. Allí había mucha gente desde Francia, desde Estados Unidos, de Inglaterra, alemán, y todos estábamos aprendiendo francés con un maestro español. Mira. Igual que yo cuando empecé a aprender alemán, mi profesora decía que mi alemán tenía un acento español, porque así, cuando estudiamos una lengua extranjera, la segunda lengua extranjera, ¿no? Siempre buscamos la última lengua extranjera muchas veces y no la lengua materna. Entonces, yo buscaba ahí las palabras, mi acento para hablar alemán, era en el español y no en el inglés. Entonces, Sí. era raro, es raro mi alemán. Eso con todos. Me gustaría saber de la gente que ha pasado por esta misma experiencia, las otras personas que tú vas a hacer más lives, ¿sí? Si esto pasa como la tercera lengua, coge el acento del segundo idioma. ¿Entiendes? Yo aprendí Sí. portugués, después inglés, entonces mi español es un español que me voy a Sí, cuando escuchar. estudiaste español buscaba más el inglés que el portugués. Eso es. Sí, sí, exacto. Sí. No Eso es, sé, una no vez sé qué. escuché de que la lengua materna se queda en una parte del cerebro y la lengua extranjera en otro. A no ser que sea bilingüe y que aprenda los dos idiomas de Ujú. la mismo momento. Pero normalmente es eso, la lengua extranjera en otro hemisferio. No sé el derecho de Ujú. izquierdo ahora, pero por eso cuando aprendemos la próxima lengua, buscamos en la última lengua extranjera que hemos estudiado. Entonces, ahora que estoy aprendiendo el italiano, muchas veces en vez de buscar en el portugués o en el español, la primera palabra que viene, principalmente con las condiciones, son las palabras en alemán, como con, esas palabras yo, no tienen nada que ver, pero Y fue viene del alemán porque es la última lengua extranjera que estaba estudiando. Raro, ¿no?
pero nuestro cerebro parece... Y Pero creo eso, también eso es temporario, ¿no? Es temporario. Después que uno se familiariza más con la lengua, eso pasa. No vas a estar siempre así. Entonces, como nos dijo aquí esta persona que dijo que no sabe cómo dejar de confundir portugués y español, eh, yo creo que tienes que dar tiempo, ¿no? Y concentrarte en una lengua, estudiar bien una y después enfocar en la otra. Pero vas sabiendo en este proceso. Al inicio es común, ¿no? Es común. Portugués, español, con el italiano, espero no confundirme las tres. muy Pero, bien. ¿qué te motiva a estudiar inglés primero? Yo continúo hablando en español y tú en español también. ¿Tú no vas a hablar en inglés con nosotros? Hay gente Vamos que falar em obliga. português. É que tem gente aqui que não fala inglês. Ujú, Não quero normal. deixar. Yo creo, no sé, no creo. Yo creo que cuando yo hablo español, la gente entiende. ¿Quién no habla español ahí? ¿Puedes entenderme? Mm, Yo tuve una experiencia que fue de una amiga mía desde Canadá, que hice esta amistad en... se ha apagado la luz. Que yo la conocí en la experiencia del Erasmus y ella se casó en Canadá y vino a visitarme. Y entonces estábamos yo, ella, su novio que es desde República Dominicana y mi tía que no habla nada de nada, ni inglés, ni portugués, ni español, ¿ok? Solamente portugués. Y mi tía lograba hablar conmigo, obviamente, con mi amiga que hablaba español, pero era de Canadá. Ahora, el tío de República Dominicana era imposible de entenderle. No había cómo, porque hablaba muy rápido, con muchas expresiones. Y yo tengo esta impresión que cuando la gente que habla español como un segundo idioma, se hace más fácil para brasileños entenderem. Sí, creo que también con el inglés también se puede pasar. Si escucho un brasileño hablando inglés, es más fácil que entender, no sé, un escocés, Sí, un irlandés. yo tengo esta impresión, ¿sabes? Que, que cuando una persona habla un idioma, pero es el segundo idioma, depende. Si es muy fluente, todo depende de cómo la gente aprendió el idioma, yo creo, para todo, ¿sí? Ujú. O, no sé, una persona que aprendió idioma en Texas, el inglés en Texas, él va a tener un acento texano, naturalmente, va, no sé, algo así. Pero me preguntaste por qué yo empecé a hablar inglés, ¿sí? Uhum, Porque, sim. ¿ves? Because I Ó, uma pessoa love... aqui disse que gostou, começou a estudar inglês, mas se apaixonou tanto Ajá. pelo espanhol que abandonou o inglês. Não abandone o inglês. Oh, I think you have moments. Você tem momentos na vida, né? Uhum. Então, tem um momento. Eu morei em Hong Kong. Eu podia ter aprendido chinês, gente. Eu fiquei 4 anos lá. 4 anos em Hong Kong eu não aprendi a falar chinês. Mas você não Pensa quis? comigo. Ou você não precisava? Exatamente. É o momento da vida. Eu Você tinha tinha... 16 anos na época, 15, 16, entendeu? E o meu foco ali era fazer amigos, me relacionar. Eu estava estudando em escola internacional e eu estava querendo aprender o Uhum. inglês que os meus amigos falavam, não o inglês que, né, naquela época principalmente, né, a gente não tinha internet, imagina. Então, o inglês naquela época da escola era bem inglês de escola mesmo. Hoje você vai falar o espanhol da escola é diferente. Não, você, Mayara, tem uma experiência internacional, né? E você consegue passar o espanhol que se fala na rua, pelas pessoas, o coloquial, né? E falar, ó, esse Uhum. aqui. Você consegue explicar. Naquela época era muito mais difícil. Imagina, era videocassete para assistir filme. Vinha
Legenda em inglês, você falava, nossa, eu quero. Porque não existia naquela época. Mas você se Então, lembra de alguma frase, alguma coisa que ficou do chinês? do chinês, sim, 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 sim. Algumas Aí eu coisas. falava, vai te ir lá, que é vai rápido. Porque a gente pegava muito táxi lá. A Ah, gente não usava carro, né? Minha família foi para lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a gente não precisava, a gente decidiu não ter carro e usava, vai te ir uhum. lá, ah, caiu. Então eu aprendi algumas expressões, mas o meu foco era o inglês. Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, do céu, onde eu tava com a cabeça que eu não peguei uma professorinha particular, entendeu? Lá pra gente ficar. Mas na época, gente, eram outros momentos. Então vai ter um momento de você falar inglês, um momento de você falar espanhol, um momento que você vai se apaixonar, sei lá, pode ser que você se apaixone por russo, né? Por todos. Sim. E É, eu agora, por fiz. exemplo, eu sou apaixonada pelo italiano. Eu quero ouvir italiano o tempo todo. Meu medo é Uhum. só começar a confundir aqui e Ai, começar meu a falar italiano feliz com espanhol. com refachoi. Com refachoi. Feliz ano novo em chinês, eu sei falar, é verdade. Ah, mira. Mas Não, é de isso, é chinês eu uma não coisa. tenho ideia. Então, você aprendeu inglês primeiro e depois o espanhol. Quando você aprendeu espanhol, você acha que foi mais fácil aprender espanhol por causa do inglês? Ou você acha que depende? Eu acho que sim, porque você começa a ter uma noção de estrutura, né? Então, eu acredito que deve ter algum esquema no cérebro que ele começa a compartilhar, né? Então, por exemplo, você tem sujeito, verbo, Uhum, predicado, né? Que é aquilo que a gente estuda na gramática. Mas às vezes você consegue aprender isso sem ter que estudar a gramática em si. Mas você consegue associar que as frases têm pedaços, que você tem funções de palavras, né? E uhum, como muitas palavras têm raízes parecidas, você faz essa associação também, sim. algumas vezes é bom, outras vezes é ruim. Mas eu, na minha experiência, eu acho que tem muito mais coisa parecida do que coisa que engana. Os falsos cognatos, por exemplo, Também né? tem Que em já inglês e em espanhol. tem A gente tudo. fala muito, eu falo muito, né, do espanhol com o português, que tem muito, mas com o inglês também tem. Aham. Mas o importante é, tipo assim, você tem que ter noção deles, mas você não pode ficar focado que, tipo assim, como se o idioma estivesse querendo te enganar. Porque daí Uhum, você corta essa associação, entendeu? Então, o sim, primeiro momento é associar. Você não pode ter, né? Ai, meu Deus, os cognatos. Tem um momento que você vai pegar os cognatos, que você vai, né? é Mas é verdade. legal você conseguir olhar para o idioma e buscar onde você pode associar as palavras, aonde você pode associar. E eu acho que isso acontece naturalmente quando você aprende o terceiro, o quarto. Quando eu aprendi francês, por exemplo, eu já sabia, eu já tinha manha de estudar o idioma, né? Eu já sabia Uhum, ser sim. um aluno de idiomas, O né? primeiro idioma eu acho que é mais difícil, né? Que é você se Pô, desligar da sua língua. No começo, eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, né, somente na escola, era aquele inglês de tradução, né? Traduz o texto. E na minha cabeça não cabia aquilo porque, pô, mas por que, que a minha tradução fica tão estranha? Por que eu não sei traduzir? Eu achava que a culpa era minha. Eu não sabia traduzir, porque eu traduzia palavra por palavra. Mas não tinha alguém que me falasse, não é assim. A tradução pode ser muito benéfica. Eu acredito na tradução como um aliado aos estudos, mas não é palavra por palavra. Né? E uhum. acho que é um dos primeiros erros que alguém começa a aprender sozinho é colocar tudo no Google Tradutor, né? Aquele aluno que faz tarefa no Google Tradutor, coloca tudo lá e depois te mostra, né? Porque o Google Tradutor vai traduzir, ele já consegue traduzir alguns conteúdos, algumas expressões, mas ainda não é o humano, né? E aí fica aquelas coisas assim, sem sentido. Ainda mais no inglês, que a conjugação, assim, é um pouco. Pode ser um pouco ambígua se você não tem um contexto. Na hora de traduzir para o espanhol, para o português, fica uma coisa. O inglês, eu brinco com o pessoal que eu falo assim, gente, o Google tá tentando aprender o verbo to be em português faz 20 anos. Desde que ele ainda não consegue contornar o ser e estar, né? Do português, no espanhol, para o inglês deve ter o mesmo problema o Google Tradutor, que é como que você diferencia o sou do estou em inglês? E como que o Google vai saber isso? Né? Uhum. Então
Isso que o gente tem Google em muita inglês é o coisa. melhor que tem, né? Das traduções, tendo idiomas para o português, o inglês é o melhor. É o que eles mais colocam o material, mas mesmo assim, traduzir isso, por exemplo. Eu não sei, assim, fica até. Eles eu acho que eles já estão começando a buscar essas palavras por combinatividade, inteligência Uhum, artificial, né? O sim. Google tá, ele tá buscando tudo isso, então a gente vai ver umas mudanças incríveis, mas o que eu falo com as pessoas, eu falo assim, e aí, e se tiver uma maquininha que traduz, você vai parar de estudar? Você que não gosta de dar nada, não quer estudar idioma, não gosto, não vou fazer. Se tiver uma maquininha, você vai comprar a maquininha e vai parar de estudar? Vai desencanar? Será? Aí eu Eu falei para acho você, que. eu falei, imagina só, você, alto escalão lá na empresa, vai fazer uma negociação, vamos falar um número, 100 milhões de dólares. É a sua negociação ali. Hum. Aí você vai dar uma maquininha, você vai contar tudo que você está fazendo pro Google, jura? Pensa bem. Não vai. Ó, e no Você vai espanhol contar, isso poderia ser perigoso, hein? Porque um não, bilhão não é 1 milhão, não né? é? Qualquer idioma daria essa coisa, Uhum, né? Tá ali, numa máquina que você, como que sim. você vai ter a segurança disso, né? E a segunda coisa, eu falei assim, no relacionamento, você vai encontrar com seus amigos, você vai se apaixonar, né? Que hoje a gente está falando de um mundo globalizado, não? A gente não fala uma língua só para trabalhar ou só para isso. A gente aprende uma língua para se relacionar, né? Para fazer parte de outros mundos. Aí você vai falar assim, ó, imagina, hoje eu vou colocar a voz da Penélope Cruz. Amor, tem que mudar. E olha Que que eu já voz vi relacionamentos de pessoas assim que não falavam idiomas, né? Um idioma uma da outra e começaram um relacionamento. Fico imaginando como, através do Google Tradutor? Uhum. E tudo bem, ó. Em Hong Kong, minha mãe tinha uma amiga que eles casaram e no dia que ele foi pedir a mão dela em casamento, e isso foi quando ele pediu a mão dela em casamento, deve ser uns 40, 50 anos atrás, ok? Não. Eles levaram um intérprete. Assim, eu Meu falando Deus. de. Deu intérprete, interpretava inglês e português. Ela é brasileira e o cara é inglês, era inglês, né? Imagina. E eles casaram com dicionário. Então não é que o amor, gente, tem que ter essa barreira de você fazer Uhum. né? Tem que ser, tem que saber. Não é isso, mas se você puder, você vai querer aprender o idioma do outro, né? Para se relacionar. Não vai ser Sim. uma coisa assim. E é tão bom, né? Eu acho que quando a gente aprende um outro idioma, a gente consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? Porque a nossa realidade sempre vai ser permeada pela língua, né? Pela forma que a gente fala. Então, se você conhece mais de um idioma, você vai ter mais possibilidades de enxergar as coisas. Um exemplo. Por exemplo, parece que tem, acho que na língua dos esquimós tem 8 tipos de palavras para a palavra branco. Porque a gente não tem no português, que a gente não precisa. Mas, para os esquimós, existe 8 tonalidades de branco e não é tudo a mesma coisa, porque tem uma palavra para isso, e porque para eles isso é importante. Então, se eu aprender essa língua, eu vou aprender 8 cores para branco, entendeu? Não é só a língua, mas também a nossa percepção da realidade. Com, Você com tem uma palavra preferida no inglês? Eu tenho uma palavra preferida no espanhol, que é algo que não tem tradução exata para o português, que é a palavra sobremesa. Vocês sabem o que é sobremesa? Pessoal aqui, você sobremesa. sabe? Eu sei que é um cognato, É não um é falso sobremesa. cognato, não é sobremesa. Eu lembro disso. E eu gosto muito dessa palavra porque é algo que a gente faz no Brasil, mas a gente não tem percepção dela, porque a gente não tem uma palavra para isso. Então, sobremesa, em espanhol, é o tempo que a pessoa fica depois da comida conversando. Então, esse bate-papo depois da comida é a sobremesa. E nós não temos em português uma palavra para isso, apesar da gente fazer isso, né? Sim, E sim. quando a gente passa a perceber isso, a gente fala, nossa, é verdade, a gente passa muito tempo depois da comida conversando. Isso é alguma coisa, é um conceito? Né? Em espanhol é sobremesa. É Sim. estar em volta da mesa conversando depois de uma refeição. Sabe qual que eu gosto em inglês? Ah, Take something for granted. When qual? you take something for granted. Ah, To take something for granted. Quando você
Você deve conhecer, né? Porque você vai take something for granted significa que você dá alguma coisa como garantido, ok? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma prova e eu não estudo para essa prova porque eu acho que eu já sei. I am Uhum. taking this test for granted, ok? Adiós, muchachas. Besitos, Tesseri. I love this Não tem expression. mal. Porque você pode, por exemplo, take somebody's love for granted. You can take your English Uhum. for granted. You can, do you understand? Eu Uhum. acho essa. E a gente não tem uma expressão Pra isso. para isso, para esse sentimento, né? É muito interessante isso, com certeza. Sim. E aí, a partir disso, você passa a prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Por exemplo, o bullying, né? Que é uma palavra recente, né? Literal, um pouco recente. Antes disso, o bullying acontecia, só que as pessoas não reparavam que o bullying acontecia, porque não tinha uma palavra para isso. A partir do momento que que se criou uma palavra para isso, esse fenômeno passou a ser notado. Isso é uma coisa tão incrível que biólogos, cientistas, né? Eu já vi estudos que eles falam que o aparecimento da linguagem ele é quase um indício do aparecimento da nossa consciência, entendeu? Da nossa comunicação verbal. Então, assim, com que horas que apareceu isso? E qual que é o momento que a gente considera que começou uma linguagem, né? Uhum. E foi que apareceu antes, a raiva ou a palavra raiva? Exato. Entendeu? E aí todas as nuances daquilo, elas, né, é muito legal. E Somos não nós que existe, moldamos a língua ou a língua que molda o nosso pensamento? Será que falar um idioma molda a nossa forma de ver? com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas aprenderem mais de um idioma é uma ferramenta para a gente mudar o mundo, sim. A gente pode, porque você consegue enxergar as coisas com outro olhar, entendeu? Você consegue olhar o outro e falar, peraí, eles não falam assim, eles falam assim lá, ó. Ah, lá eles não cumprimentam assim. De pouquinho você vai começando a perceber a, as diferenças, Sim. entendeu? Pessoas e respeitar elas acima de tudo, porque você consegue, através do idioma, ver que aquilo lá é uma coisa natural, ser diferente, né? Ter experiências diferentes e Sim. pensar diferente, né? Então, sim, o idioma eu acredito que ele é uma ferramenta para a gente se conectar com as pessoas, né? Se alguém, Uhum. a gente português aqui, a gente se conecta de uma forma. Quando eu hablo espanhol, eu já sou uma outra Sim. pessoa Sim, nos e é conectamos de outra maneira. de outra maneira. Sim, sim, É engraçado que certamente. quando eu comecei a falar espanhol, e assim, eu sempre fui muito tímida, né? E quando eu comecei a falar espanhol, eu sentia que eu podia ser mais, sabe? Eu não precisava ser a Maiara tímida, eu poderia ser uma Maiara menos tímida. E, Uhum. e no começo eu falava, mas será que isso é verdade? Ou isso é coisa da minha cabeça? Mas o espanhol, né, quando eu comecei a aprender, me permitia ser um pouquinho diferente, ser uma outra versão da Maiara. A Maiara que fala espanhol, né, que pode quase uma outra personalidade, mas não, né? É Uhum. algo muito É, interessante. eu acho interessante que não é uma questão de caráter ou de você pensar a sua forma de pensar, de você mudar a forma de pensar. É, é difícil explicar, gente. É muito difícil explicar como é que funciona quando você pode mudar de um idioma para outro. E eu vou falar para você que tem coisas que eu me sinto mais à vontade falando em inglês, Uhum. ok? Coisas, inclusive tem, eu não lembro agora, mas tem, por exemplo, uma escola de inglês que só trabalham psicólogos e o foco deles é você vai treinar o inglês, mas você vai fazer terapia. Olha que legal. Isso. Por quê? Porque você tá lá, tipo, imagina, isso deve acontecer na sua aula o tempo todo. Você vai ensinar o que tu haberias hecho se Uhum. esto hubiera ocurrido. É uma Uhum. gramática, né? Eu What hubiera would you hecho. have Uhum. done if... Ixi, yes? Ok? Sim. What would you have done? Tá. É uma terapia? O que que você teria feito se você não tivesse morado lá na Irlanda? Do you understand? Como a sua Uhum. vida teria sido diferente? Isso é Sim, totalmente. E a sim. pessoa acaba, né? E Porque a por ser língua tá em tudo, né? uhum. E por ser Ó, um outro idioma, uhum. eu acho mais confortável. Ó, o comentário da Lina aqui. Ai, meu Deus, Sim. perdi. Você quer Eu ler? acho que eu Ah,
Ó, eu me expresso de uma forma totalmente diferente em inglês, que chega a parecer outra pessoa. Ela mora no Sim. Havaí. Uhum. Imagina, né? E de fato é isso, né? Não é que seja intencional, mas a língua acaba nos abrindo assim a, a imaginação, as ideias para outro caminho, né? Porque ela Sim. molda. Inclusive naquele Uhum. livro do eu sempre erro o número, eu sempre erro o ano, mas acho que você vai saber que livro que é. É aquele 1980, 1800 e alguma coisa, 84, do do George. George Orwell. Exato. Sim. Eu nunca lembro o ano, mas nesse livro, né? Ele fala da ideia de tirar palavras negativas, né? E só ter palavras positivas para que as pessoas não pensem no negativo e aquele negativo não exista. Então, Uhum. como uma Sim. forma de controle. E de Uhum. fato, eu acho que isso acontece. A partir do momento que você chama uma coisa por um outro nome, isso muda a sua percepção daquilo. Sim. Sim, com certeza, amor. Eu acho que o poder das palavras tem experimentos, né? Não é- Tem mantras, tem pessoas que estudam as palavras, gente, mantras, né? Que transformam, né? Programação neurolinguística, vamos ficar programando com o meu pensamento, né? Então isso aí não é uma ideia nova, isso é um negócio que existe. E quando você acaba, imagina, você aprende uma palavra em vários idiomas. Será que aquilo não vai ter um efeito, gente? Uhum. Será que você não vai Por isso a você vai. tradução é tão difícil. E o Google Tradutor não seria capaz de fazer isso assim, com perfeição, como uma pessoa, né? Não, para você. Por E exemplo, assim, traduzir alemão é uma coisa assim de louco. e é Você muito já legal estudou um porque. pouquinho de alemão? Não, não, eu tive um namorado alemão. Então você sabia falar Ich habe ein Kissen. Ó, Tem um tutor Tenemos de uma alemão. alemã aqui, o Your Sim. German Tutor. Se você quiser Yes. deixar um comentário, Vigits. if you want... Quê? Vigits. Eu aprendi Vigits. Ich habe ein Kuss. E isso. Então, não, alemão eu não aprendi. Deve E ser o muito legal. alemão, o que eu acho muito legal do alemão é que ele junta muitas palavras para formar umas ideias, para formar ideias, né? E, essa forma de pensar ajuda você a associar muito mais coisas e ajuda a filosofar. Então, eu acho que por isso também o alemão é uma língua da filosofia, né? Porque ela te junta as palavras ali e te faz ver outras coisas por associação que uma língua diferente não faz. Né? Traduzir é muito complicado. Sim, Já fui um pouco para sim, essa área, mas eu acho que eu prefiro sim. ensinar. Eu acho que na tradução uma coisa que pega muito é a experiência. Por que que a gente traduz diferente? Eu vi um artigo que falou que eles desenvolveram, eu fiz inclusive esse blog faz uns 2 anos, que eles desenvolveram um programa que estava traduzindo chinês para inglês melhor do que um ser humano. E você traduzir o chinês é uma coisa extremamente difícil, porque imagina, o chinês não tem palavras abstratas, mais ou menos, Hum, tá? Vai falar assim, você é bonita, você vai falar assim, alemão você é é como um difícil. sol pondo atrás das montanhas. Você é como a luz do luar numa noite de verão, entendeu? Isso é Uhum, chinês. Então imagina para você traduzir chinês, uhum, ok? E a impressão que eu tenho é que muita das facilidades que você tem para começar a passear de um idioma para outro são as experiências. Então, por exemplo, uma tradutora que é acostumada a fazer texto de engenharia, ela começa a entrar naquele mundo, ela vai vivenciar aquilo, ela vai observar, ela vai ver. E dessa experiência que ela vivencia, ela consegue passear de um idioma para o outro tranquilamente. uhum, Entendeu? Se você não tem essa coisa, você vai traduzir igual o Google Tradutor, porque você pegou a sua. uhum. Então, você tem que buscar para poder internalizar o idioma, você tem que buscar experiências, seja ela através da Sim, música, do livro, do contato com outras pessoas, contar a sua história, ler a história das outras pessoas. uhum, Sim, concordo. E uma vez que você para você. aprende, né, um outro idioma, você jamais vai ser igual. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, assim, que ela não percebe, mas
ela fez o intercâmbio na Espanha, né? Ela foi para lá sem saber nada de espanhol e aprendeu espanhol lá e depois voltou, ficou um ano. Quando ela voltou, o português dela era diferente. O português dela era com palavras em espanhol. Então ela falava assim, muito, dá igual para falar que dá na mesma. Isso. Achava que dá igual era português. Eu falava assim, ninguém fala dá igual aqui? Não, dá igual, não é português. Passa nada. Não Passa passa nada. nada. Eu falava, não passa nada. Eu achava que era. Eu confundi. Exatamente. Oh, entendeu? Então e é normal passar por isso. A gente Uhum. vê as pessoas que viajam, às vezes o cara fala, né? Ele volta e fala, sorry. Aí você fala, ai, que metido. E E não não, né? é. Não, e não é. Você realmente se acostuma tanto, por exemplo, você pega o transporte público, você fala tanto sorry lá. A hora que você chega aqui, depois de uma experiência de um ano, você tá lá no metrô, alguém esbarra em você, você esbarra em você, fala, oh, sorry. É natural, é condicionado, eu falo. Entendeu? Uma coisa Uhum. condicionada. Mas tem um textão aqui, hein? Ah, você quer ler? É o comentário. Uma coisa que sempre me pega, eu consigo compreender perfeitamente as duas línguas quando outras pessoas falam comigo, mas quando eu vou dialogar, eu travo, esqueço tudo, dá tudo errado. É normal, tá? Eu tive uma experiência que eu fiz 2 anos e meio de espanhol, e quando eu cheguei em Logrônio, na Espanha, eu fui procurar apartamento e me virei super bem. Achei apartamento, pá, falei, então, tô arrasando. Sonhei em espanhol, não sei que minha mãe falava em espanhol na primeira semana. Fui pra aula, entendi tudo que os professores falavam. Falava, ó, valeu a pena o cursinho, tô bem. Entendia, tal, e os professores fiz pergunta, tal, metida. Aí eu fui pro bar com a galera. Acabou. Eu não entendia uma palavra e eu travava na hora de falar, porque era muito rápido, né? E o meu pensamento era muito rápido. E a hora que eu ia sair as palavras, elas ficavam muito pior do que, na realidade, eu achava que elas estavam muito pior do que elas estavam saindo realmente. Então, o meu Uhum. medo de errar e a pressa, né? A conversa. Aconteceu isso comigo com o inglês e aconteceu com o espanhol também, tá? Uma fase que você fica mais passivo, tá? É normal. Eu acho que o ideal é pegar conversa de um a um primeiro. Um a um, né? Você pega um grupão assim para falar, fica mais complicado, ok? Uhum. Você não acha? Não, eu também acho. É, tanto que ano passado eu fui pra Irlanda, né? E no meu primeiro dia lá, tipo assim, eu consegui compreender muitas coisas, mas eu tinha muito medo de ir pra lá. Eu decidi ir pra lá porque eu queria quebrar esse bloqueio, né? E quando eu cheguei lá, eu assim, não conseguia falar de tanto medo. Tanto que a primeira refeição que eu fiz na Irlanda foi num restaurante mexicano. Porque eu poderia falar em espanhol, assim, tranquilamente. E entender. Meu medo era chegar lá, pedir alguma coisa em inglês, o cara me responder alguma coisa e eu travar. Eu não consegui comer. Depois disso, eu passei no McDonald's, né, pra pedir, né, one, two. E depois eu fui melhorando. Mas é o que você precisa enfrentar. E, e uma hora vai, né? Sim, Só realmente. enfrentando. Existem certas práticas, existem certas dinâmicas que dá pra gente treinar, por exemplo. Às vezes a gente se sente seguro porque a pronúncia tá muito. Então você pode fazer exercícios de Uhum, repetição, exercícios de leitura, cantar música, tem um monte de coisas que você pode fazer para melhorar um pouquinho ou para se sentir um pouco mais à vontade dentro do idioma, mas uma hora ou outra você vai ter que começar a conversar com as pessoas e vai travar no primeiro momento, vai travar. Minha irmã, quando foi para é. lá, não falava inglês, não, irmão. Aí ela começava a dizer, I don't know. Ela aprendeu o I don't know e ela soltava o I don't know direto. E foi assim, eventualmente ela começou a pegar, é um processo bem natural e que depende muito de dedicação, tá? Tem que Uhum. estudar, tem que seguir, tem que fazer as frasezinhas lá. Não adianta ficar olhando lá no Instagram, tá? Salvando o post, não funciona, né? Você tem que ir lá, tem que Exato. experimentar a linguagem, tem que fazer uma frase, tem que mandar um áudio para a professora em espanhol, em Uhum. inglês. Ou se gravar mesmo, né? Se gravar, dar uma olhada Quem depois quiser quando pode ficou, olhar no gravar. espelho. É, quem quiser pode gravar em espanhol, inglês, mande pra gente. Thaís, o que você acha da gente falar daquelas palavras que são parecidas em inglês e em Vamos, espanhol, só que tem tem um uma pronúncia horário. um pouquinho diferente? Eu Tá, selecionei você tá 15 pensando palavras aí? pra gente falar e
E o pessoal que tiver alguma pergunta e quiser saber sobre aprendizagem, sobre inglês, sobre espanhol, pode deixar as perguntas aqui que a gente vai responder daqui a pouco. Viu? Então, eu selecionei aqui 15 palavras que são parecidas. Então, eu vou falar em espanhol a palavra e a Thaís vai falar em inglês. Então, a primeira palavra é actor. Actor. Admirable. Admirable. Animal. Animal. Artificial. Artificial. Canal. Canal, like channel? Uhum. Channel. Capital. Capital. Chocolate. Chocolate. Civil. Sorry. Civil. Civil. Uhum. What is civil? Civil. Civil, civil, like the city. Hum? Tipo No, cidade? no, como ingeniería civil. Ah, ok, civil. Civil engineering. Ok, civil. Civil. Ok. Civil. Aham. Crisis. Crisis. Doctor. Doctor. Final. Final. General. General. Horrible. Horrible. Hospital. Hospital. Y una palabra casi nada hablada. Virus. Virus. Entonces son solo 15 palabras, pero había como 200 palabras Sim, que son muy parecidas en inglés y español, porque eso fala em sim. espanhol. E que você vê que E você vai sabendo baseado. uma, a outra Oi? fica. A gente sabendo uma das línguas, a outra vai ser mais fácil. Você só tem que pegar essa Que é pronúncia, né? isso, que é isso que eu falei para você do falso cognato, entendeu? Você falou tem 200, e tem mais. Tem muitas palavras que são parecidas, né? E se você fica noiado no parecida pegadinha, você perde essa riqueza de associação, né? Sim, Por isso que tem que tomar conta de fazer. O francês é a mesma coisa. Você vai para o francês, o que tem de coisa parecida, gente, né? No sim. alemão eu já não. Então, e O aprendendo alemão. inglês, por exemplo, você sabendo inglês, fica mais fácil tanto aprender espanhol, porque tem muito. O inglês é uma língua que tem muitas influências aí, né? Então tem tanto Sim, a influência latina aí como a influência germânica. Então sim. o inglês você fica mais fácil aprender espanhol e também o alemão. Né? Eu vi que tinha alguém aprendendo alemão aqui. E com o espanhol, né, também o inglês, porque tem muitas palavras do latim que vão para o inglês, e as outras línguas latinas, né? O italiano, o francês, o catalão, o galego, o romeno. Então tem muitas línguas que uma vai ajudando a outra. E aí o Não, alemão é parecido com o holandês. O holandês deve ser parecido com alguma coisa. Vamos descobrir na live de sábado. Vamos conversar com uma holandesa. Mas é isso. Uma língua sempre vai ajudar e puxar a outra. muito legal. Muito legal. E eu não vejo a hora de aprender a próxima, e a próxima, e a próxima. Eu quero aprender chinês. Porque eu falei, né? Pô, eu morei lá e eu tenho. Dia desses eu tava usando um programinha assim pra ir aprendendo, mas, gente, olha, coragem, né? De ficar conversando com a máquina. Eu comecei para fazer chinês, antes não tem ninguém para perguntar, para falar, ô, tá certo? Ô. Mas eu fiz umas aulinhas em chinês ali, eu não lembro qual que é o nome desses programas online que ensinam línguas, né? Multilínguas, assim. Chinês eu nunca tentei. Difícil. É. Agora eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta. Se você tiver, se alguém tiver uma pergunta. Eu tinha Eu visto acho. uma pergunta aqui sobre. Deixa eu ver. Ah, alguém Eu falando tenho. que eu sempre falo, não passa nada em português. Sim. Uma pessoa que já tem meu telefone falando em espanhol com uma pessoa da Espanha, mas quando meu chefe chegou e me viu no telefone, eu travei. Aí, ó, acontece. As coisas externas, elas têm um impacto fortíssimo. Primeira Sim, vez que eu falei inglês, eu treinei o texto, treinei lá o texto bonitinho para comprar café para minha mãe. Falei, "Então, vamos lá, treinar o texto, né? Puxa.
A hora que eu cheguei no menino bonitinho que tava para atender atrás do balcão, travei, entrei, olhei para ele, congelei, 16 anos, imagina a menina, eu falei, moça. Saí, daí minha irmã do lado falou assim, Thais Helena, você tem que levar o café pra mãe, você não pode voltar para casa sem o café. Aí eu entrei lá e enfrentei. Ok? Uhum. Tem que enfrentar. O que você acha, Thaís? Aprender as duas línguas ao mesmo tempo é mais difícil? Ah, eu acho que, ó, particularmente, eu sou uma pessoa que posso me confundir. Então eu vou falar assim, não é uma coisa que eu posso falar para todos, mas geralmente fica meio complicado, tá? Porque você vai confundir uma coisa com a outra, né? Como que você vai fazer acontecer? O que foi que Eu você acho falou? assim que para começar, para fazer duas línguas, elas têm que estar em níveis diferentes. Né? Uma pode ser básica, a outra mais intermediário avançado. Né? Porque se você começar duas ao mesmo tempo, você vai estar engatinhando nas duas. E aí você não está Sim, familiarizado com nenhuma e eu acho que é mais exatamente. fácil se atrapalhar. Mas não que seja impossível, tá? Quem, né, Sim. tem cérebro pra tudo Não, tem aí. muitos poliglotas que. Ah, lembrei, tinha uma Alguém pergunta. Alguém tinha feito a Duolingo. pergunta que eu falei que 1 bilhão em espanhol, 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão em português. Isso porque no espanhol a gente tem 1 millón e a gente tem 1.000 millones, que seria em português 1 bilhão. E o Ah, igual. 1 bilhão é o 1 trilhão. Então, 1 bilhão, 1 trilhão em português. Por isso que essa tradução não pode ser feita assim, sem pensar. Entendi, entendi, entendi. E o Duolingo, Nossa, não só o Duolingo, existem outros apps que ajudam. ei, teacher. Estamos acabando, mas eu posso deixar umas dicas de apps para aprender e praticar os Porque idiomas. funciona, tá, gente? Tudo que você achar gostoso de fazer com o idioma, Uhum. funciona.